Você sabia que, de fato, os alemães usaram traçadoras verdes na Segunda Guerra Mundial? Outro dia estava assistindo ao filme Fury, um bom filme de guerra que tenho certeza que você já viu. Neste apareceu uma cena que chamou extremamente a minha atenção, e é que, em uma parte em particular, o tanque dos protagonistas, junto com outros do seu esquadrão, avançaram de frente para enfrentar um grupo de canhões antitanque Panzerabwehrkanone 40 que se escondiam em uma pequena floresta. Nesta cena, vemos como os M4 Sherman estavam apoiando a infantaria que estava estagnada, devido ao fato de ser um campo aberto e avançar ou recuar seria o fim para vários deles. A cena é bem divertida e explica a dinâmica dos combates daquela época. Claro, ignorando o fato de que os artilheiros dos PaK-40 erraram todos os tiros em tanques a 100 metros que vinham direto em sua direção. Mesmo com o fator surpresa a favor. Talvez fosse o primeiro dia desses artilheiros, embora seus anéis de abate digam o contrário. No entanto, o que mais me chamou a atenção, claro, foi o artilheiro de MG-42 que vemos assim que a batalha começou. Ele disparava traçantes de cor verde, o que achei curioso. Isso é algo que podemos ver em vários outros filmes e neste mesmo em várias ocasiões. Isso me fez questionar se os alemães utilizaram traçantes verdes em vez de vermelhas, como os americanos. E por que cada um escolheu uma dessas cores em particular? Bem, eu duvido muito, realmente muito, que os alemães tenham usado traçantes verdes em terra. Embora de fato seja algo que possivelmente poderia ter ocorrido, então essa cena realmente pode ter acertado nisso. Na Segunda Guerra Mundial, os aliados, excluindo os soviéticos, usaram principalmente uma mistura de compostos de estrôncio, nitratos, peróxido, entre outros componentes, juntamente com um componente oxidante como o sal e, claro, o combustível, que geralmente era magnésio, para suas traçantes. Quando o estrôncio queima, emite um feixe de luz inconfundivelmente vermelho. Daí a razão pela qual os aliados ocidentais tinham a maioria das munições traçadoras apenas na cor vermelha. De fato, essa mistura ainda é usada até hoje, só que com muitas melhorias que fazem o feixe de luz durar mais. O vermelho é ideal para ser visto a longas distâncias, pois não aparece nas paisagens. Por outro lado, o verde poderia ser confundido com paisagens verdes saturadas a longas distâncias, por isso não é uma boa ideia usá-lo como um rastreador geral para o seu exército. Por isso, de forma padronizada, os exércitos aliados nunca usaram nada parecido com verde. Se estamos falando da Segunda Guerra Mundial, de fato, nem mesmo no início da Guerra Fria. Por outro lado, os soviéticos e seus aliados criaram traçadores de cor verde, os chineses e os soviéticos os usaram por grande parte da Guerra Fria. Para a sua criação, utilizou-se bário em vez de estrôncio. Assim, obtinha-se um feixe de luz verde em vez de vermelho. As traçadoras que os alemães usaram, no entanto, eram um caso bastante ambíguo, já que não havia uma padronização específica e até mesmo havia múltiplas cores, laranja, vermelho, amarelo, branco ou até mesmo, e claro, a cor verde. Nas batalhas aéreas era possível ver um arco-íris de traçadoras por esse motivo. Tudo isso, por exemplo, podemos ver nestes pacotes de munição. Todas estas eram munições traçadoras usadas pelos alemães. Aqui mesmo indica que é uma traçadora. Junto a isso, nos indica a cor da mesma, que neste caso é uma traçadora amarela, Gelb. Vamos olhar para esta outra. Isso significa que seu alcance estava entre 100 e 600 metros. Aqui nos indica a cor que é branca. E este B é chave, pois nos diz que é uma munição melhorada, o que indica que era usada por metralhadoras antiaéreas. É o mesmo para esta, mas diz que é laranja. Mas esta caixa é a mais interessante, Grunbrut. Isso significa que era verde e vermelho, o que nos indica que o projétil começa deixando um rastro de cor verde e aproximadamente a 500 metros, o rastro se torna de cor vermelho. Estas, em particular, eram úteis no ar, porque desta forma você podia simplesmente ver a que distância está o seu objetivo. A estas últimas chamavam-se rodadas de alcance. Todas estas munições eram usadas no ar, em navios ou em terra. Com um fim ou antiaéreo em terra, era realmente pouco comum que se usassem traçadoras nas MG-42, devido a que revelavam sua posição exata ao disparar. Por isso essa cena que vemos no filme Fury não faz muito sentido à primeira vista. No entanto, é possível que isso tenha acontecido, já que essas munições realmente existiam. De fato, nesta fase do conflito, os alemães mal podiam abastecer suas tropas.
então é possível que esta metralhadora tinha um propósito antiaéreo e decidiram retirá-la do seu tripé para usá-la contra a infantaria inimiga, ou que diretamente esses soldados receberam munições antiaéreas porque simplesmente era o que estava disponível naquele momento. As traçadoras deixaram de ser usadas no ar para as fases finais do conflito, tanto nos exércitos alemães quanto nos aliados. Isso é devido ao fato de que se descobriu que, quando disparadas de bombardeiros, estas eram contraproducentes, pois no ar, as altas velocidades e o vento faziam com que as esteiras não fossem 100% retas, causando muita confusão nos artilheiros defensivos. Então, faria bastante sentido que, se estas estavam deixando de ser usadas no ar, estivessem sendo dadas à infantaria. Todas essas teorias tornam possível que realmente isso possa fazer algum sentido, mas o mais provável é que seja um simples erro dos roteiristas e que eles simplesmente quiseram destacar muito mais as munições alemãs contra as americanas, dando-lhes um halo verde. A cena é muito vistosa, e o filme possui outras cenas bastante curiosas também, onde aparecem traçadoras verdes como a tomada da cidade, saindo de uma MG-42 com traçadoras verdes, ou como a batalha contra o Tiger, que é um pouco irreal realmente, como porque o tanque dos nossos protagonistas não poderia danificar o Tiger se tivesse um canhão Firefly, ou porque que o Tiger atacou os tanques americanos se eles eram superiores em número. Por que não manter a distância e aproveitar seu superior poder de fogo? Além disso, por que atacou o último tanque da formação e não o primeiro, podendo assim parar a formação abruptamente? Parece que era o primeiro dia do comandante do Tiger. O Tiger não tinha anéis de morte, então isso seria possível. Mas o foco é sobre as balas traçadoras verdes que o Tiger também usa em sua metralhadora. Qual faz parecer isso com Star Wars, como eu disse antes? Isso poderia ocorrer, mas seriam situações extraordinárias. Como mencionamos, as rodadas de alcance serviam para medir a distância do tiro enquanto você disparava a rajada no ar. Para que um Tiger precisaria delas então? Ele iria disparar a metralhadora do Tiger a mais de 500 metros? Simplesmente não faz muito sentido. No entanto, provavelmente é uma das batalhas de tanques mais características de todo o cinema, então temos que dar crédito a eles por isso. A última cena de combate também aparece novamente, metralhadora com traçantes verdes que contrastam muito com os traçantes americanos, que são efetivamente vermelhos. A cena final é ridícula. Os alemães parecem correr ao lado do tanque esperando serem atingidos. Aparentemente, quando tentavam flanquear o tanque, também esqueciam como atirar suas armas. E o estranho é que 1 em cada 3 soldados alemães tinha um Panzerfaust. No entanto, na verdade, essa cena é baseada em uma história real, então não podemos reclamar muito dela. Em conclusão, este filme às vezes não faz muito sentido, e é isso, mas se há algo que é verdade, é que os alemães realmente usaram traçadores de muitas cores, incluindo a cor verde, só que não tanto em terra, ou pelo menos não como eles apresentam no filme. Isso pareceu mais uma crítica ao filme Fury do que um vídeo sobre traçadores. Mas espero que ainda assim tenha te entretido e você tenha aprendido algo novo sobre a Segunda Guerra Mundial. Se quiser saber mais sobre traçadores, assista a este vídeo sobre por que os aliados e alemães pararam de usá-los nos bombardeiros. Obrigado por assistir a este vídeo e nos vemos na próxima. Adeus.